uma palavra abençoada. É o maná. Você que trouxe seu cesto de pão, pegue logo ele aí, viu? Porque vai descer pão quentinho. Então, queria chamar já o obreiro Deco, que é um jovem também, que está aqui apoiando, é um dos braços da liderança, né, do nosso trabalho, e com certeza eu não estaria liderando, eu não conseguiria liderar se não fosse, primeiramente, claro, a mão de Deus, também através da vida desse jovem, né, juntamente com o Jackson, que está ali, e a minha esposa Layara Lopes, a morena mais linda dessa igreja, viu? Tá até entrando ali, ó, psiu. Tá ali. Toda hora ela passa para mim olhar ela. Amém? Então, passar para o obreiro Deco, né, que está aqui, e ele disse que vai dar lugar, viu? Então, irmão, dá lugar também aí. Glórias a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tem alguém feliz aqui esta noite? Mas não senti muita firmeza. Não tem alguém feliz aqui esta noite? Já sentiram a presença de Deus aqui? Mas Deus tem uma palavra para os nossos corações. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu São Lucas, o capítulo é o de número 14. Quantos irmãos procuram, já agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de uma vez mais estar na presença dEle. Agradecer a toda a liderança pela confiança. Louvar pela vida da pastora, que ela vai jogar unção para ir e vai dar tudo certo no final. Agradecer a minha mãe que está aqui na frente. Você pensa que eu sou Bíblia? Minha mãe é Bíblia pura aí. Ó. Quando eu esqueço de um versículo, está escrito aonde ela está lá e tal. Obrigado. Ai, bota ela para disputar com meu irmão. Quem sai mais versículo é o dia todo, os dois lá. Está ali meus amigos, ali Jonathan, Ellen, a Dani, que é de lá do trabalho. Vieram de longe para ver esse jovem aqui. Deus usar ele, né? Tentar. Vamos chegar até o final. Como encontrar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Sábio, que existe aquela pessoa que ela é inteligente. Os inteligentes vieram, mas os sábios trouxeram o lenço. Porque hoje Deus vai bradar aqui neste lugar. Lucas capítulo 14, verso 28 a seguir. Está escrito assim, ó. Porquanto, qual de vós, já viu que já está descendo já, né? Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que o contemplarem, inacabada, zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-las. Agora dobra o máximo de atenção que você puder. Quando eu soube do tema do congresso, ainda não sabendo que seria um dos preletores, Deus ele me levou em uma mensagem quando eu era muito novo. Assim que eu estava iniciando a ler as Escrituras Sagradas, que era falando sobre a torre. É uma mensagem muito antiga que eu tenho, mas Deus nunca me deu a oportunidade de pregar. Mas assim que eu soube do tema, Deus rapidamente disse: vai falar um pouco da torre, meu filho. Eu disse: Deus, mas por que essa mensagem? O que é que tudo isso tem a ver com constância? E Deus me levou, e todos os dias, Deus trabalhava na minha alma, trabalhava na minha mente, e Ele me dizia um tema, e o tema era esse: antes de construir uma torre. E eu dizia todos os dias: Deus, eu não consigo compreender isso. Ele disse: antes de construir uma torre. E no decorrer da mensagem você vai entender por que Deus falou isso comigo. O texto que fizemos menção da leitura,
o capítulo 14, ele não está em uma ordem cronológica. Se ele não está numa ordem cronológica, os fatos aqui não estão na ordem. Só que eu vou falar um pouco de um contexto, até entendermos por que Jesus fala da torre. Quando depois da morte de João Batista, a Bíblia diz que Jesus, ele vai até o deserto. Porque João de Batista era um grande amigo de Jesus, era o parente dele. Alguém que Jesus amava de verdade. E quando Jesus sabe da morte desse homem, Jesus se retira até o deserto para ficar um pouco a sós com seus discípulos. Só que quando Jesus vai até o deserto, a multidão, sabendo que eles estavam indo, eles seguem Jesus. E quando Jesus está falando com os seus discípulos, que ele olha, tinha uma grande multidão. E Jesus, olhando para essa grande multidão, ele sabia que eles estavam ali, porque já não tinha mais o seu líder, João Batista, e precisava de alguém para que ele pudesse seguir. Então eles olharam, viram a maior referência da época, quem era? Era Jesus. Então eles começavam a seguir esperando que Jesus falasse uma palavra de esperança para eles. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar. E Jesus vai pregando uma palavra e vai movendo o coração de muitos ali naquele lugar. Só que quando o horário vai se passando, já no findar da noite, o discípulo de Jesus, o Senhor tem que parar. Porque não temos alimento suficiente para dar a esta multidão. Só que Jesus olha para os discípulos e diz, então dai você a eles de comer. Você não são meu discípulo, alimenta a multidão. E eles disseram, nós não temos condição, são muitas pessoas. Então Jesus olha para a multidão faminta. Para encurtar a história. Olha no meio da multidão, um dos discípulos traz para ele 5 pães e 2 peixes. Jesus faz aquela multiplicação, alimenta toda aquela multidão. Mas quando Jesus termina de alimentar toda a multidão, Jesus olha para os discípulos e diz para ele, o que é que a multidão diz sobre mim? E eles começaram a dizer, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outro diz que é João Batista que reencarnou, alguns dizem que é os profetas. Aí depois que ele dá todo o relatório do que a multidão falava a respeito de Jesus, aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer, agora eu não quero saber o que é que a multidão acha, eu quero saber de você. Quem sou eu para vocês? Porque uma coisa é o que a multidão está falando. Agora eu quero saber quem sou eu para vocês. Então Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E depois dessa palavra, Jesus volta para a multidão e diz, todos que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, esse vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E depois que Jesus fala todo esse discurso, Jesus volta mais uma vez para a multidão e diz, qual entre vós, ao construir uma torre? Só que Jesus conta 2 histórias com o mesmo sentido. A primeira história é sobre a torre e a segunda sobre um capitão. Eu fiquei com a da torre, sendo que ambas têm o mesmo sentido, porque a torre é mais fácil de explicar. Jesus diz, qual dentre vós, tendo uma torre, construindo uma torre, ao construir uma torre? Só porque Jesus fala a respeito de torre, porque todas as vezes que lembramos de torre na Bíblia, o primeiro pensamento de torre que nós remetemos é a Torre de Babel. Lembramos daquela torre que foi construída, que foi levantada. Só que a torre havia união. A torre havia pessoas que estavam determinadas e tinham um propósito. Só que nem todas as torres que são construídas, Deus está no controle dela. Porque existem pessoas que estão construindo torres, mas não é a torre que Deus quer que elas construam. Deus olhou para a torre e disse, não, essa torre não é para mim. Desçamos lá e confundamos a terra. E aqui existe algo muito interessante, porque falamos
Todo lugar que tem união, as coisas crescem. Mas o povo ali estava unido. O povo reunido. O povo esforçado. O povo dizendo, vamos construir. E o objetivo, tocar no cume dos céus. Mas só que quando Deus olha para a terra, Deus disse, como é que vocês querem tocar no cume do céu, se eu não permitir que vocês cheguem até a minha presença? Porque uma coisa é a união vinda de Deus. E outra coisa é as pessoas se reunindo para fazer coisas que não é da vontade dele. Então Deus disse, no meio de bagunça eu não estou. Confundamos a terra e paralisamos essa torre, não vai crescer. A primeira torre Deus paralisa. Mas é que isso daí não é suficiente. A própria Bíblia vai dizer, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. De que adianta construir uma torre sem que Deus esteja protegendo a sua torre? Percebemos aqui algumas torres que Deus não está nela. Só que na nação de Israel era comum criar torres. Por qual finalidade? Quando falamos a respeito de torre, torre serve de proteção. As pessoas colocavam uma torre forte na frente das suas casas, principalmente que tivesse um recurso financeiro elevado, para proteger dos inimigos que viessem. Todas as pessoas que viziam seus palácios criavam grandes torres, para quando seus inimigos viessem de longe, eles iam ver uma torre tão grande e dizer, nós não podemos enfrentar porque a torre dele é muito grande. Existia também na plantação de uva. Algumas pessoas criavam algumas torres, para quando as raposas viessem, eles observassem e não deixassem destruir a lavoura. E também os pastores de ovelha colocavam torres para proteger dos lobos. E a Bíblia diz que Deus, ele é a torre forte. É a torre da nossa proteção. Mas por que Jesus está olhando para os discípulos e para o povo e está dizendo, quando forem construir uma torre? Porque Jesus usa algo que era comum para eles. E diz para eles, antes de você construir a sua torre, existem uns detalhes que você tem que entender. Porque todo mundo aqui tem projetos. E quantas pessoas que abriram uma empresa? Porque ninguém que abre uma empresa, ela coloca no coração um desejo de um dia fechar a sua empresa. Mas qual é o objetivo dela? Fazer a sua empresa crescer. Quem é que começa a ler um livro e diz, não, vou parar no meio do caminho? Todas as pessoas que começam a ler um livro, elas querem chegar até o final para entender o final da história. Todas as pessoas que amam alguém de verdade, que começam a se relacionar com alguém, ela quer começar a namorar, para noivar e no final de tudo casar. Todo mundo que tem projeto tem um alvo a chegar. Mas quem é que constrói algo e diz, eu não vou poder montar essa empresa, porque vai fechar amanhã? Porque ninguém se projeta para as coisas que podem dar errado. Porque todas as pessoas em sã consciência que vai começar a fazer algo, eles têm que entender, vão haver diversidades. Vão haver coisas que possam atrapalhar de você conseguir. Em relacionamento pode haver o que? Conflitos, tanto internos quanto externos. Então existem muitos problemas que podem acontecer na sua construção, na sua caminhada. E ninguém é preparado para determinadas coisas acontecerem. Porque nós nos preparamos para começar, mas não nos preparamos para quando a adversidade chega. Isso aqui eu só não falo no âmbito físico, eu falo isso também no âmbito espiritual. Porque quantos de nós, ano após ano, projetamos? Estamos no final do ano. Quantas pessoas já estão projetando para o ano que vem, dizendo, eu vou ser alguém melhor, eu vou orar mais, eu vou ser mais crente, eu vou ler mais a Bíblia, eu não vou fazer mais essas coisas erradas. Mas lembrando agora, e o ano passado que você projetou, e no meio da caminhada, você olhou e disse, Deus, eu não consegui ser constante naquilo que eu disse. Veio muita luta para a minha vida, muita dificuldade. E o que eu fiz? Eu abandonei tudo. Eu não fui um bom crente. Eu não fui uma pessoa sensata. Aí você começa a fazer uma reflexão da sua vida aí agora.
e olha para o lado e diz assim, ó: por que a torre de fulano cresce? Por que a torre da outra pessoa avança? Mas quando chega a minha vez de crescer, tudo começa a dar errado. Eu coloco algo na frente dizendo vai dar certo, mas algo vem e me joga para trás de novo. Eu determinei dizendo eu vou começar a orar, e quando chega na hora, o cansaço, a fadiga, outras coisas do mundo, eu priorizo, mas eu não priorizo a presença. Aí olha para o lado, vê alguém crescendo, dizendo: Deus, o que está acontecendo com a minha torre que não cresce? Olha para o outro lado e diz: todo mundo está crescendo, olha lá nos cartazes, era para mim estar decolando, mas onde eu estou? Eu vivo com uma aparência dentro de mim, porque uma hora a minha vida sentimental está ótima, mas a minha vida espiritual não está. Uma hora a minha vida financeira está boa, mas a outra área não está. E terminando ficando com desequilíbrio de uma área. E começamos a olhar e dizer: Deus, até quando eu vou me esconder? Deus, até quando eu vou viver nessa mesma forma? Aí você começa a olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: Deus, tenta me explicar isso. Quantos jovens que começaram com você, e hoje em dia você diz: Deus, cadê ele que orava tanto? Deus, cadê aquele jovem que eu olhava para ele e dizia: aquele jovem é um espelho? E quando você passa no meio da rua, ele está com um cigarro de maconha na mão, está em um bar bebendo, e você diz: Deus, mas ele orava muito, por que ele não está mais na presença? Deus, o que é que está acontecendo? A torre dele era tão bonita, a torre dele era tão maravilhosa de contemplar. Ele pregava para cima e para baixo, louvava, fazia acontecer. E hoje está lá no mundo. Deus, por que essas coisas acontecem? Deus, por que isso está acontecendo no nosso meio? Quantos jovens você via e dizia: meu Deus, como esse jovem prega tão bonito. Você admirava e dizia: eu quero ser igual a ele. E hoje você diz: por que ele perdeu para o mundo? Que confusão é essa que está acontecendo? Aí você olha para um lado, vê o ímpio prosperando. Você olha para o outro lado, vê tudo dando certo para o ímpio e você nada. Aí você começa a lembrar de Asaf. O ímpio prospera, a torre do ímpio cresce, está tudo certo, e eu venho para a igreja, me esforço o máximo e não consigo, e nada dá certo para mim. Aí Deus dá a mesma resposta que Asaf deveria ter sabido da época. O Salmo 91 diz assim: o que olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque Asaf está olhando para a torre de uma pessoa que está crescendo, mas nem toda a torre que está crescendo, Deus está nela. E eu vou lhe explicar no texto o porquê que as pessoas começam bem, mas não conseguem ser constantes naquilo que fazem. E o texto diz: quem trabalha em construção civil sabe que tudo se começa pelo alicerce. Ninguém começa a construir nada logo colocando o teto, colocando as paredes. Primeiro tem que ter um alicerce. Só que você já viu pessoas que construíram o seu ministério em alicerce, construíram o seu ministério em rocha, e você enxerga hoje em dia ele no mundo e pergunta: mas ele tinha um alicerce? Só que não é isso que Jesus ensina. Jesus disse que não se começa pelo alicerce. E aqui que dá o problema de muitas pessoas. O alicerce, ele faz você construir grandes impérios. Você cria um bom alicerce e você consegue crescer a sua torre. Mas só que nem toda torre que está crescendo, ela tem uma estrutura por dentro o suficiente de suportar o tempo. E sabe qual é o maior inimigo de cada um de nós? É o tempo. Porque hoje oramos e amanhã não temos tempo para orar. Hoje consagramos a nossa vida, mas amanhã falamos: eu deixo para outro dia que eu não tenho tempo. Eu vou fazer isso hoje. Aí quando chega amanhã você fala: depois eu faço. E quando você vai ver, se torna em um vício. Você se torna aquele crente que só vem ao culto, mas não presta culto. E quando você percebe, a sua torre já está totalmente modificada. E aqui já para entrar na mensagem, Jesus olha para aquele povo e diz para ele: a
construção não se começa pelo alicerce. Ele diz assim, ó, antes de construir a sua torre, primeiramente, sente. E sabe qual é o problema da nossa geração? Que quer estar de pé. Quando Deus está mandando, senta e aprende. Tem muita gente que está de pé, mas por dentro está destruído. Tem muita gente que se levantou antes da hora e está caindo. Sabe por que eles estão lá fora, estão perdendo para o mundo? Porque estão mais preocupados em ver a sua torre crescendo do que sentar e ouvir o que Deus está falando. Deus não espera somente para falar no congresso. Deus está o tempo todo dizendo, senta e me ouve, senta e me ouve, senta e ouve a minha voz. O diabo não vai roubar a sua alma. Senta e ouve. Ouve o que eu tenho a falar para vocês. Antes de construir a sua torre, senta. Mas Deus, eu estou vendo fulano de tal decolando, eu estou vendo gente crescendo, mas a mesma proporção que eles estão subindo, a mesma proporção que eles estão crescendo, você vai ver ele caindo de novo. Porque uma coisa é você ter estrutura em Deus, outra coisa é você ter estrutura em você mesmo. Deus está dizendo, geração, está na hora de sentar para aprender. Porque colocar uma farda de obreiro não te faz Superman. Você não pode ficar na frente de Deus. Vir para o congresso não te faz super poderoso. O que te faz poderoso é ouvir o que Deus está falando para a sua alma aqui esta noite. Santo Deus. Espírito Santo de Deus. Olhavam para Elias. Isso aqui é muito sério. Olharam para Elias. Elias chegou diante do rei. Olhou para o rei e disse assim, ó, segundo a minha palavra, não cai chuva nem orvalho. Elias orou, Deus concretizou e não caiu nem chuva nem orvalho. Ele chegou no Monte Carmelo. Olhou para a nação e disse assim, ó, antes do fogo cair, conserta o altar. Um homem cheio de ousadia, de autoridade, disse, molha aí a lenha, porque o meu Deus vai fazer cair fogo do céu. E assim aconteceu. Agora imagina este homem, no dia seguinte como é que estava. Ele pensando, as pessoas vão me aplaudir, vou estar em grandes congressos. Aí todo mundo olhando, olha a torre de Elias grandona, olha a torre do profeta que fez descer fogo do céu. Mas passa uma página da Bíblia e procura Elias. Sabe onde é que Elias se parou? Dentro de uma caverna pedindo a morte. O profeta que fez descer fogo do céu, que disse que não ia chover e Deus decretou, sabe onde ele parou? Dentro de uma caverna. Chegando dizendo, Deus, eu prefiro a morte. Deus, eu quero é morrer. Agora ele pergunta, a torre dele tão grande, tão bonita. Mas Elias tinha que sentar um pouco para ouvir. Elias, você orou e eu concordei com a sua oração, mas você não se preparou para os ataques mais simples. Porque o diabo sabe aonde vai te atacar, e eu estava tentando te avisar a tempo. E Elias se depara diante de uma caverna. Um dia Elias disse, eu vou ser, as pessoas vão me exaltar, vão fazer eu ficar lá em cima. Aí quando Elias acorda com alguém dizendo assim, ó, foge que tu vai morrer. Imagina a mente de Elias. Elias dizendo, mas Deus, eu fiz tanta coisa no seu nome, e por que isso está acontecendo? Deus, a escuridão da caverna, meu pai, está me sucumbindo cada dia mais. Eu sou o único dos profetas que restaram. A minha torre é a única que está de pé, Deus. E agora eu não tenho estrutura de mantê-la.
Porque para a nação, a torre de Elias estava de pé. Porque a nação enxergava Elias por fora. Mas o nosso Deus que sonda por dentro diz: Elias, nem todo mundo que está de pé, Elias, Alaia subnaia sei. Nem todo mundo que está pregando, Elias. Nem todo mundo que está louvando, Elias. Nem todo mundo que está adorando do jeito que eles querem, Elias. Eu estou no meio, Elias. Elias, está na hora, Elias, dessas coisas serem consertadas. Alava subnaia sei. Elias, tem muita gente de pé com o coração cheio de raiva, de ódio. Eu querendo brigar com o outro. Eu digo alavanaia sei. É colocando a fada, mas ele não morre. É uma brigalhada para um lado, eu querendo ser melhor que o outro. Elias de Deus olhando de lá de cima e dizendo: a torre aparentemente está de pé para o homem, mas eu já sondei esse coração. Alaia subnaia sei. Alabanaia subnaia sei. E quando o congresso acabar, o Ebso, o que será dos jovens? Porque a beleza não é vir ao congresso, é continuar vindo aos cultos. Congresso, a igreja vem ouvir, assistir, que é bonito. Mas o mesmo Deus do congresso é o mesmo Deus do culto de segunda. É o mesmo Deus do culto de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Jesus é o mesmo. Quem muda somos nós. Constrói a sua torre, Elias, de novo. Repara a sua torre, Elias. Para que quando alguém olhe para a sua torre, Elias, e olhe para você e diga: Elias, sua torre era tão bonita. Só que, Elias, você precisou aprender algo. Senta. Ouve o que eu tenho para falar para você aqui no seu ouvidinho aí agora. Até quando? Até quando eu vou te livrar dessa vergonha que virá? Até quando? Ai, a subnaia sei. Eu já falei contigo várias e várias vezes. Tá na hora de me adorar de verdade. Ai, a manterava sei. Pode querer enganar quem for, mas quando Deus vier com a mão forte dele, da mão do diabo, Deus te arranca. Mas quem vai te arrancar das mãos do Todo-Poderoso? Antes de construir uma torre, senta. Senta e calcula. Será se eu tenho condição mesmo? É bonito ver Jackson louvando, é bonito. É bonito ver o pessoal dançando aqui, é bonito. Mas só que tudo tem um preço a ser pago. Sentou para calcular o preço? Tem condições de suportar? Pedir um ministério bonito é fácil. Mas só que todo ministério bonitinho que está crescendo vem com algumas coisinhas acrescentadas, chamada de lutas, perseguições. Está preparada para carregar esse fardo? Ou que achar que as coisas é ser estrela? A estrela que foi levantada no dia do outro estava lá chorando dentro de uma caverna, dizendo que era o único. Deus olhou para ele assim e disse: Elias, igual a você, Elias, aonde ninguém estava vendo, Elias. Ai, Espírito Santo, ninguém está vendo lá você chorando,
Ninguém está vendo lá você gemendo. Aí tem os profetas dizendo: eu sou o único, porque eu tenho uma boa oratória, porque eu louvo bem, só restou a mim. Aí Deus olhou para Elias e disse assim: ó, sabe por que, Elias, você parou dentro de uma caverna? Porque você achou que era o único. Mas igual a você, Elias, tem 7.000 ainda, Elias. Sabe o que Deus está dizendo para cada um de nós? Enquanto tem um Elias se achando que é alguma coisa, Deus está trazendo uma geração e está dizendo ainda: tem 7.000, Elias, que ninguém está vendo, está no anonimato, ninguém está vendo o teu ministério crescer, ninguém está vendo você avançando, mas Deus está dizendo: continua firme, porque eu no momento certo vou te honrar. Ninguém imagina o que você passa, não. Ninguém imagina das lutas que você passa onde ninguém está vendo. Mas Deus está dizendo: enquanto existem pessoas que não valorizam o seu ministério, Deus está olhando para o coração de cada jovem dizendo: se eu achar um, eu só quero achar um que esteja determinado a construir a sua torre, ainda que demore. Senta e ouve, calcula. O tempo é doloroso, mas Deus, eu não estou vendo nada acontecer. Deus está dizendo: está acontecendo aí, não está acontecendo visivelmente, você não está enxergando nada, mas no campo do invisível já tem tudo preparado. O diabo se levantando todo dia querendo te acusar, dizendo: eu vou levar a alma dele. E Deus dizendo: não, é um projeto meu. Todos os dias Deus tem falado aqui no meu coração, Ele tem livrado pessoas. Ele está dizendo: eu tenho te livrado. Mas Deus, eu não estou vendo. Deus está dizendo: você não está vendo, mas naquele ônibus você seria a vítima dele, mas eu te protegi. Você saiu e disse: que sensação ruim foi essa? Foi que o diabo parou do seu lado, e quando ele foi arrebatar a sua alma, Deus olhou de lá no céu e disse: eu estou lhe dando uma chance. Aí a subinai a sei, aí a mantei e calava sei. Ele disse: dessa noite você não ia chegar em casa. Xalai a subinai. Já tinha um atropelamento preparado, mas Deus disse: eu não deixei. Alava subinai a série. Oh Espírito Santo, Deus está dizendo: até quando eu vou te livrar? Até quando eu vou livrar a tua casa? Tem pessoas morrendo por sua causa. Ouve a minha voz. Alaia subinai. Está na hora de voltar a me ouvir. Alaia subinai a sei. Tem uma nação te esperando. Avança, avança, avança. Constrói a sua torre, não desiste, constrói. Mas Deus, ninguém está vendo. Aí Deus diz assim, ó, eu já vou encerrar já. Aí Deus olha assim para a sua alma e diz assim, ó, tu lembra de Saul? Eu ungi Saul. Saul era rei de Israel. Saul foi ungido hoje. Menos de um mês ele já era rei de Israel. Só que o mesmo homem que foi ungido como rei de Israel, Deus olhou de lá de cima e disse, eu vou rejeitar o próprio rei. De que adianta ter uma torre tão bonita e ser rejeitada por Deus? Saul, ele construiu uma torre bonita, mas no meio da sua caminhada ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Deus dizia, vai por essa direção, e ele começava a ir por outras. Elias achava o mais interessante é sacrificar.
Sabe por quê? Porque Saul sacrificava, mas não era somente para Deus. Ele sacrificava achando que ele era alguma coisa. E sabe onde muitos jovens estão morrendo? Quando eles acham que são alguma coisa. Deus olha de lá de cima e diz: o mesmo que eu ungi, eu posso rejeitar. E quando ele rejeita, Deus olha lá em um lugar esquecidinho, cuidando de ovelhas, e vê alguém que não era visto pelos homens, mas estava sentadinho construindo a sua torre. A torre de Saul crescendo e Davi sentado aprendendo. A torre de Saul avançando e Davi lá esquecidinho no canto. Aí Deus olhou assim e disse: estou vendo alguém ali sentado ouvindo. Estou vendo alguém ali sentado pagando preço. Eu estou vendo alguém que é diferente. E ele está precisando é da visita do Espírito Santo de Deus. O que ele precisa é da visita do Espírito Santo de Deus dentro dele de novo. É sentir a presença do Espírito Santo falando com ele de novo. Vai lá, Samuel, na casa de Jessé, e unge alguém que está construindo a sua torre onde ninguém está vendo. Aí Samuel chega, olha os irmãos de Davi e diz: é esse. Deus olhou e disse: não é. Mas Deus, eu vou ungir aquele que fala bonito. Deus disse: não é esse. Então é aquele que tem um louvor que chega, toca no céu rapidinho. Deus disse: não é esse. Mas Deus é aquele que está o tempo. Deus disse: não é, não é e não é. Mas Deus, é mais fácil pegar alguém que já está pronto. Aí Deus disse: ele está pronto para o homem, mas não está pronto para mim. Deus está olhando de lá do céu e está dizendo: tem homens que estão prontos para pregar. Por que para pregar? Deixa eu falar uma coisa muito séria. Você não precisa de Deus. Tem muita gente estudada. Tem muita gente que tem técnica de pregação. É muito fácil envolver pessoas. Só basta você saber o momento certo de aplicar uma mensagem. Se você grita, o pessoal vai com você. Se você para, as pessoas param. Isso é fácil. Mas Deus está dizendo: você engana os homens. Mas tem alguém que você não consegue enganar, não. Saul continuava reinando. Só que Deus olhou e disse: ele está reinando, mas não é rei. Como é isso? Eita! Tem alguém que está reinando, mas não é rei. Mas uma vez rei, não é sempre rei. Deus disse: eu rejeitei. Para mim ele não é mais rei. Aí está olhando e dizendo assim: mas se ele não é rei, quem é o rei? Está sendo ungido agora. Mas aonde? Ninguém está vendo ele. Não foi colocado em outdoor. Não foi colocado dentro do palácio. Mas traz Davi para... Não, eu quero ungir ele lá. Eu quero honrar ele lá onde ninguém dá nada. Aí quando passa todos os filhos bonitos, ele olha: acabaram-se os mancebos. Acabaram as torres. Aí ele disse: a torre acabou, mas tem alguém sentado construindo. Olhou para Davi e disse: tem que trazer o menorzinho, o que não prega nada. A voz é de taquara rachada com a minha. Não louva nada. Mas quando Deus usa aquele menininho, até o demônio que está em uma pessoa vai embora. Como é que pode? Ele não é da área de libertação, mas Deus já libertou ele. E agora ele liberta pessoas. Eu estou correndo para finalizar. Então quando ele unge Davi, Davi agora se torna rei. Só que a diferença de Saul para Davi é: Saul foi ungido rei hoje, menos de um mês já estava no palácio sentado. E Davi, Deus disse: Davi, eu não quero você com muita pressa em querer algo que não está no tempo certo. Tem muita gente se precipitando, colocando a mão onde Deus está dizendo não é para colocar. Está querendo algo que Deus disse não é sua hora. Porque tem muita gente que pegou antes da hora e está lá fora.
Tem muita gente agoniada. Eu quero um microfone. Deus está dizendo, não, está na hora. Porque a precipitação é um perigo para a nossa geração. Tudo tem seu tempo. Já dizia o homem sábio. Pergunta a Deus se é o seu tempo. Porque nem sempre quem está em evidência é porque foi Deus que colocou. Tem muita gente que está em evidência, mas Deus já abandonou há muito tempo. E Deus está olhando e está dizendo, eu estou indo visitar e colocando o outro no lugar. Deus está olhando para esse jovem aí agora dizendo, eu só quero que você me dê espaço. Eu só quero que você me dê um pouquinho. Para um pouquinho, senta e ouve o que eu tenho para falar para você aí agora. Davi estava lá escondidinho, desvalorizado. A festa acontecendo na sua casa e ele mesmo não foi convidado para sua própria casa. Tinha que cuidar do que ele tinha que fazer. Os irmãos não entendiam. Os irmãos estavam na guerra. Os irmãos que eram preparados. Aí Jessé vai lá, olha para os filhos e diz, são eles. Aí Deus diz, eles, os demais estão preparados para a guerra, para enfrentar a guerra que os homens mandam. Mas para enfrentar as minhas guerras, tem alguém lá escondido. Podem tentar te esconder. Podem tentar de qualquer jeito atrapalhar o ministério que Deus tem para a sua vida. Mas o ministério que Deus colocou na sua mão, ninguém é capaz de tirar da sua mão. Só existe um inimigo que é capaz. Esse inimigo chama-se você mesmo. Só nós mesmos temos essa capacidade. Se coloque de pé na mesma comunhão que está aí. Antes de construir a sua torre, será se você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Ai, Espírito Santo. Davi estava lá, foi ungido rei. Só que Davi foi ungido rei, mas depois de quase 10 anos para ele assumir o trono. Davi enfrentou muitas lutas. Davi enfrentou muitas dificuldades. Porque a distância para o trono é muito grande. A distância para a honra é muito grande. E no meio do caminho há espinhos, há pedregais, há coisas que vão tentar te tirar da direção. Mas Deus está dizendo, qual é a direção que você vai seguir hoje? Vai sair daqui como apenas um culto normal? Ou vai sair determinado a ser diferente? Alguém disse, mas Deus, eu jejuei. Deus, eu orei. Mas Deus está dizendo, sentou e me ouviu. Tem muita gente também que fez a mesma coisa e não está no meio de nós. Tem muita gente que estava orando e hoje em dia não quer saber de Jesus. Inclina a cabeça aí por um minuto. Santíssimo Deus eterno Pai, aí está, meu Pai, a tua igreja, Espírito Santo, determinada a construir a sua torre, Pai. Mas, Pai, nos ajuda a construir a nossa torre. Pai, estamos sentados te ouvindo, mas sabemos que não estamos esquecidos, Espírito Santo. Deus, sabemos que é difícil construir torre, Pai, principalmente nessa geração de agora, Espírito Santo. Mas nos ajuda a ser forte, Pai. Nos ajuda a resistir a esses males, Espírito de Deus. Deus quer derramar o estereótipo de graça aqui neste lugar. Deus quer trazer o avivamento para a nossa geração. Mas Ele está dizendo, para de se conformar com tão pouco. Para de aceitar a migalha do mundo, para. Alaia subinaia sei. Ele quer levantar uma geração diferente. Uma geração de jovens e adolescentes cheia de Deus. Alaia subinai. Uma geração que quando abrir a boca, o inferno estremeça de medo. Porque é uma geração de valente. É uma geração constante. Uma geração que não vai parar. Alava subinai. Essa geração está aqui essa noite. Reage aí, pelo amor de Deus.
Pede para Ele avivar a sua alma e agora pede. Xalaia subinaia sei. Kalaia canto imanava subinai. Enche esse lugar agora, Espírito Santo, com a tua presença. A primeira pregação, meu Pai, oficial do congresso é hoje. Mas teremos muitos dias ainda. Mas não queremos sentir a sua presença amanhã. Não queremos sentir a sua presença depois. Queremos começar a sentir a partir de agora. Então enche essa nave aí com o teu poder agora. Enche esse lugar com a tua presença aí. Alava subinai. Enche. Enche esse lugar aí, vai. Enche, Deus. Vem, Jesus. Enche. Sinta ele aí tocando aí, vai. Sinta o toque dele aí, vai. Visita essa alma aí agora, vai. Alava subinai, eu sei. Alava cantuí. Não queria ouvir a voz de Deus. Ouve aí agora. Sinta aí, vai. Sinta. Ai, amanterai. Ai. Renova aí, vai. Renova, Espírito Santo. Alaba subinai. Aí, diabo, pode se levantar quantas vezes você quiser, porque o exército de Deus já está aqui cheio da brasa, está cheio de chamas. Estamos de guerra. Vai, reage aí, vai. Vem comigo na guerra aí, vai. Toca aí agora. Toca aí agora. Enche. Enche. Enche aí, vai. Sinta Deus te enchendo aí, vai. É diferente. Vai cantar diferente. Vai pregar diferente. Vai dançar diferente. Vai liderar. Vai. 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 Aviva aí agora, Deus. Atua. Cita aquela língua que nunca mais falou. Joga pra fora essa adoração presa. O pecado não é maior que a presença de Deus. Ai, ai, Jesus. Ai, reage aí, vai. Reage, pelo amor. Eita, ele tá aqui. Ele tá aqui. Eita, vontade de sair voando. Ai, ai, construtores de torre, reage. Não vai parar. Não vai. Não vai. Frieza. Não vai pegar não. Ai, ai, Jesus. Deus está derramando uma porção dobrada do Espírito. Ai, não pediu a Deus. Prepara para receber aí agora. Deus, derrama louvores novos aí, vai. Abre a boca do teu povo. Enche o cesto do teu povo aí. Agora. Alabanaia sei. Ai. Não vamos nos conformar. Não vamos parar. Ai. Continua na marcha. Continua na marcha. Continua. Ai. Sua obra não é em vão. Alaba subinai. A adoração não é em vão. O seu jejum não é em vão. Está demorando, mas Deus está dizendo: está demorando, mas não vai cair. Está demorando, mas quando eu levantar, o diabo não vai poder lhe tocar. Não vai tocar na tua casa. Jesus, toque nós. Coloque
Coloca no lugar aí, Espírito Santo, nossos cacos aí, vai. Tentaram sabotar a sua vida o tempo todo, trazendo tristeza para você e seu ministério. Tentaram te ver no chão, dentro da sua alma. É tanta dores que você passa, mas Deus está vindo colocar tudo no lugar. Deus está dizendo: a tua torre vai avançar, a tua torre vai crescer. Oh Espírito Santo, continua na sintonia. O Ebson vai orar aqui, e Deus vai continuar fazendo coisas maravilhosas. Aleluias, aleluias, aleluias. Continue nessa mesma ligação, continue nessa mesma ligação, porque Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele está operando, e Deus marcou encontro com gente aqui hoje, e Ele está dizendo: hoje você senta, hoje você senta e eu te trato. Espírito de glória, Espírito de glória, Espírito de glória. Chama por ele aí, vai. Chama por ele aí, vai. Chama por ele aí, vai. Espírito de glória, aonde tiver o coração contrito, o coração quebrantado, renova agora. Renova, renova, renova. Lá para subir, soberano Deus e eterno Pai, Deus que